Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é o retorno dos 3 jogos onde eu falo sobre 3 jogos que têm um tema em comum. E desta vez vai ser 3 jogos de desporto, mesmo porque este ano de 2024, quando este vídeo está a sair, é um jogo repleto e é um ano repleto deste estilo, destes desportos e muito também a ver com os Jogos Olímpicos e o Euro que decorreu neste ano de 2024. E começamos já com um jogo que tem como tema um desporto olímpico, que é o ténis, e é o Game Set Match. Isto é um jogo para 2 a 4 jogadores que dura mais ou menos 25-30 minutos. Para jogadores de 8 ou mais anos de idade. É um jogo do designer português Bruno Ribeiro e é um jogo da editora portuguesa Art & Games. Game Set Match é então uma simulação de cartas de um jogo de ténis, onde cada jogador vai possuir um tenista que vai colocar de um e do outro lado de uma carta representativa de um campo e de pontos. E o objetivo é exatamente fazer 4 pontos como um set de ténis. E para isso vamos jogar cartas. Cada jogador vai começar com uma mão de cartas e vai iniciar então um dos jogadores o serviço. E para isso vai jogar uma carta da sua mão que vai ter duas partes. Todas as cartas então vão ter 2 partes, a parte esquerda e a parte direita da carta. A parte direita da carta é uma parte maior e é a batida ativa, e o lado esquerdo é essa sim a resposta à batida ativa. Então quando um jogador joga uma carta, se for logo o primeiro serviço, assim se possa dizer, fica ativa a parte grande da carta, que vai ter um tipo de batida, um efeito e um local onde vai bater a bola no campo do adversário. O outro a seguir vai ter que responder a essa batida ativa jogada por um jogador, e para isso vai jogar cartas, 1, 2 ou 3 cartas da sua mão, e vai então tentar fazer coincidir entre essa 1, 2 ou 3 cartas o maior número de símbolos do lado esquerdo dessas 1, 2 ou 3 cartas que façam coincidir com a batida ativa. Dependendo dessa batida, dessas coincidências, o flow do jogo, assim se possa dizer, vai voltar ou piorar ainda. Se apenas conseguiu o flow do jogo vai piorar, isto é, a sua vantagem vai ficar ainda menor. Se conseguiu coincidir 2 ou 3, a vantagem melhora 1 ou 2 vezes. Se não conseguires coincidir nenhuma, ele perde esse ponto automaticamente. Portanto, é um jogo onde vamos tentar jogar cartas para fazer respostas às batidas do outro jogador, porque a partir daí, a batida depois dessa resposta, a última carta jogada e a que está por cima vai ser então a batida ativa que o outro jogador vai ter que responder, e vai assim até que ou um jogador não consiga responder à batida ativa, não tenha nenhuma carta que tenha um símbolo que faça coincidir, ou então o flow do jogo para um jogador chegou a 4. E se for assim o flow do jogo, ele irá ganhar esse ponto. Se não tiver nenhuma carta que responder, perde esse ponto. É então um jogo de cartas que eu gosto. É um jogo divertido, rápido, de jogar cartas de um lado para o outro, a 4 pontos, assim dizer. O que é que pode ser mau neste jogo? É que é muito dependente de sorte. Pode haver ali um bocado de estratégia na escolha das cartas, etc, para evitar jogadas de maior, de percas maior de jogada. Também pode haver uma escolha nas cartas, até a parte mais estratégia de que cartas é que vamos usar, quer depois fazer coincidir certos símbolos para fazermos respostas automáticas, o que é sem dúvida a parte mais estratégica deste jogo, porque a outra de jogar cartas para apenas responder é muita sorte, mas a parte de fazer coincidir certos símbolos e ter um certo determinado número de símbolos para depois responder automaticamente
é a parte mais estratégica deste jogo e por isso mesmo faz um pouco de mitigação de sorte. E é por isso, e eu, por essa e por outras razões, e por as outras razões que já expliquei, eu gosto muito deste Game Set Match da Art Games. O próximo jogo é outro desporto olímpico e é o Flamme Rouge. Este é um jogo de 2 a 4 jogadores no jogo base, podendo ir até 6 jogadores. É um jogo do Asger Granegurt e é um jogo da Lautapelit Finland. E é então também publicado em Portugal pela Mabel Games. Como vocês podem ver aqui, este é um jogo sobre ciclismo de estrada, que também é uma modalidade olímpica. E aqui é exatamente isso, nós vamos ter uma equipa de ciclistas, temos então 2 ciclistas, o roller e o sprinter, e vamos usar cartas para cada um deles. Cada um dos nossos rollers, para cada jogador, e para cada um dos nossos sprinters tem 2 baralhos de cartas diferentes. Essas cartas têm valores, e estes valores são o número de espaços que vão ser movidos por cada um desses ciclistas quando escolhida. Simultaneamente, todos os jogadores vão tirar 4 cartas de cada baralho, vão escolher uma delas para jogar, uma para o sprinter, escolher do baralho do roller uma, e depois as outras 3 vão para o fundo e o mesmo para o outro baralho. 3 cartas viradas para cima. E depois, pela ordem de quem está mais à frente para quem está mais atrás, vai cada jogador jogar a carta correspondente ao roller ou ao seu sprinter. E isto vai sempre acontecer até que um dos ciclistas, um ou mais ciclistas, passem a linha de meta. E quando isso acontecer, quem passou a linha de meta, se foi o único nessa ronda, ganhou automaticamente. Se não, quem dos jogadores que passaram, ou dos jogadores que fizeram os seus ciclistas passar a meta, quem chegou mais longe, com um ciclista mais longe depois da meta, será o vencedor. Este é então um jogo que eu acho que é ótimo. É um jogo super divertido, é um jogo que é o antecessor do HIT, mas sem alguns mecanismos podem ser um bocadinho mais complexos e mais confusos para algumas pessoas. É um jogo super streamlined, super simplificado, que facilmente qualquer pessoa de 18 anos, mas acredito até com uma criança de 6, 7 anos, vai aprender a jogar facilmente este jogo. Tem uns quantos mecanismos que, se ajudados por pessoas mais velhas, vão ser facilitados e são mecanismos muito interessantes. Um dos mecanismos é então o túnel de vento, onde se houver só um espaço entre 2 grupos, o grupo mais atrás vai encostar ao grupo mais à frente. Tem também os mecanismos de subidas e descidas, onde as cartas, dependendo da subida, se é uma subida ou se é uma descida, vão ser condicionadas por exatamente isso. E também tem um mecanismo de cansaço, onde todos os ciclistas que estão à frente de um grupo, não só do pelotão, vão receber uma carta de cansaço, que apenas podem mover 2 espaços quando essa carta tiver em mão e não houver outra hipótese de se não jogar. Portanto, é um jogo estratégico, parece não, mas com esta parte do cansaço, é um jogo muito estratégico, é um jogo simples, mesmo para crianças, apesar de, claro, de algumas destas estratégias perderem-se com as crianças, mas é um jogo simples de jogar cartas para fazer avançar os corredores, que as crianças vão se divertir na mesma, e os mais velhos vão poder usar estas nuances estratégicas para um jogo que eu acho excelente, este Flamme Rouge. E o próximo jogo é o K2. Este é então um jogo originalmente da Rebel, nesta edição da White Goblin. É um jogo para 1 a 5 jogadores, 60 minutos de duração, e para os jogadores 8 ou mais. Este é então um jogo de montanhismo e de escalada. Portanto, escalada livre é um desporto olímpico. Este também tem escalada, portanto está aqui quase como um desporto olímpico, mas como um desporto, assim se possa dizer. Aqui vamos então escalar o K2, uma montanha nos Himalaias, que é bastante concorrida nesse aspecto. E é um jogo também
com o motor de cartas, onde as cartas vão permitir-nos fazer várias ações e a maior parte delas será mesmo mover, porque nós queremos mover a nossa equipa de curiosamente dois escaladores, queremos fazer mover o mais alto possível, plantar a nossa bandeira o mais alto possível para os dois, porque depois a pontuação vai ser então o conjunto de quão alto cada um deles subiu. Queremos então que ele suba mais alto, mas temos duas condicionantes importantes. Cada zona vai estar tem um número reduzido a um número limitado de escaladores que podem estar nessa zona. Portanto, às vezes não conseguimos escalar mais acima ou até descer mais abaixo. A outra é o oxigênio, isto é, quanto mais acima formos, mais rarefeito é o ar, portanto mais difícil será então esse condicionamento e nós vamos ter que contar com isso. E também tem a ver com o frio, quanto mais acima for, pior é. E até porque este jogo tem meteorologia, tem efeitos atmosféricos que podem ser bons e a maior parte das vezes serão maus, com tempestades de neve, ventos cortantes, o que vão diminuir as nossas hipóteses de sobrevivência. Porquê? Porque os nossos escaladores poderão morrer, é isso mesmo. E se morrer ou se morrerem os dois, o jogador perde imediatamente. Se morrer um deles, como a soma é dos dois escaladores, as suas hipóteses de vencer ficam muito reduzidas. É um jogo super interessante de gestão de recursos, como eu já disse, o frio e o oxigênio, e de uma espécie de uma corrida ao topo, mas depois também podemos voltar para baixo, porque ficar lá no topo não dá, porque o frio e o oxigênio vão começar a ser cada vez menos e temos que voltar para baixo e então onde chegamos é onde contou a coisa. Gosto muito deste jogo, é um jogo divertido, tem talvez a sua maior defeito é exatamente este, tem player elimination, ou então se morrer só um dos escaladores, vencer só com um escalador é extremamente é difícil, não é impossível, é impossível se os outros jogadores não fizeram uma boa jogada e ele conseguir chegar, e esse escalador chegou ao topo de tudo e os outros não conseguiram chegar ao topo, ter só um escalador é difícil a vitória. Portanto, se calhar é essa a parte menos ou pior deste jogo, mas de resto é um jogo super divertido de gestão de recursos, muito temático. Acredito, estes jogos que estão aqui têm, apesar de serem abstratos na sua concepção e na sua jogabilidade, têm um forte raiz temática nos seus movimentos, na sua gestão de recursos, cansaço, no caso do Flamme Rouge, neste caso o ar, o oxigênio e o frio. Portanto, é um jogo que eu gosto bastante, é um jogo que dá para 5 jogadores, o que é muito interessante, e dá para solo. Na altura não era muito comum haver jogos a solo e este já tinha a solo, portanto é um design muito interessante deste K2. E pronto, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.